Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série A Terra, o Céu e o Inferno. O destino do homem. Recentemente conversei com um membro da minha família, uma pessoa inteligente, mas que passa por um período de confusão intelectual. Essa pessoa, pelo menos por enquanto, abandonou o primeiro amor e já não sabe muito bem em que crê. Quando lhe perguntei sobre o que imagina acontecerá quando morrer, me disse que não sabia, mas que uma possibilidade é que se transformará em uma poeira cósmica. A grande maioria dos seres humanos não quer ser salva. Assim como a pessoa mencionada acima, a grande maioria dos seres humanos vivem resignados à ideia de que não sabem o que ocorrerá com eles quando deixarem esta vida presente. No fundo, todos eles vivem aterrorizados, sabendo que tem que haver algo mais do que simplesmente se tornarem uma mera poeira espacial. Infelizmente, porém, possuem um coração endurecido e não querem enxergar o óbvio. Uma boa parte deles conhece a mensagem da salvação, mas mesmo assim resiste à voz do Espírito Santo e prefere continuar vivendo nesta terra de sofrimento, sem qualquer esperança de uma ressurreição para a glória. Já de muito tempo, o Senhor nos alertou sobre aqueles que ouvem e veem, mas mesmo assim desconsideram aquilo que para nós é tão certo. Verso: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Isaías 6, 9. O objetivo desta série. A propósito, não. Nenhum homem virará poeira espacial quando deixar esta terra. Por um pouco de tempo, o corpo, sim, voltará ao pó da terra, mas não a parte principal, que é o seu espírito. Verso: e o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Esta série tem como objetivo explorar as verdades das Escrituras Sagradas que lidam com o básico da história humana, desde a sua criação, passando pela entrada do pecado, seguido pela opção de restauração que é dada a cada pessoa através do Messias, e culminando com o resultado dessa escolha, que é o destino final de cada ser humano: a vida eterna no céu ou a morte eterna no inferno. Satanás deseja que o céu e o inferno sejam ignorados. Satanás, o nosso grande inimigo,
procura de toda forma possível desacreditar tanto a existência do céu como a do inferno, para que assim o ser humano viva sem temer o lago de fogo e, mais importante, sem a esperança do lar eterno. Mateus 25:46. A sua tática principal consiste em remover a seriedade do tema através da imaginação humana, popularizando mitos patéticos e infantis, como anjos tocando harpas e demônios com chifres e rabos. Nesses últimos dias, ele tem usado os avanços tecnológicos para a criação e distribuição de filmes e novelas que misturam verdades bíblicas com suas mentiras, confundindo a mente até mesmo daqueles que se consideram cristãos. Este estudo não é sobre este assunto, mas deixe-me apenas dizer que Deus não se encontra em nada, absolutamente nada, em que a mentira se faz presente. Dizer que o objetivo é evangelização não basta. Dizer que é expressão artística não basta. Dizer que é criatividade não basta. Se existe que seja uma pequena parte de mentira em qualquer coisa, ali o Deus da verdade não se encontra. Verso: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Grego, aletheia. Verdade, dependência, integridade. João 17:17. Ver também Isaías 65:16 e Números 23:19. A realidade do céu e do inferno. Mas, voltando ao nosso tema, o céu é real, o inferno também, sendo que o primeiro sempre existiu, enquanto o segundo é um local novo, que não existia até que as criaturas de Deus se rebelaram contra o Criador. Primeiro, os anjos e depois os seres humanos. Jesus foi bem claro quanto à criação do inferno, especificamente para todas as criaturas de Deus que preferiram a vida à parte dele, quando nos disse, verso: então dirá também aos ímpios que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Grego, pirtó eônio, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Se o inferno foi preparado para Satanás, e certamente que ele não é eterno, Ezequiel 28:15, então o próprio lugar de tormento, o inferno, também não existiu eternamente. Pois antes do surgimento do diabo e do mal, não havia a necessidade de tal local. Mas falaremos mais sobre este local no estudo desta série dedicado ao inferno. Os residentes do céu. O céu é o local onde atualmente se encontram os anjos, arcanjos, serafins, querubins e possivelmente muitas outras criaturas que não sabemos os nomes, pois são mencionados na Bíblia apenas como seres ou exército celestial. Judas 1:8, Salmos 89:6, 1 Samuel 1:11. Mas certamente que o residente mais importante do céu é o próprio Deus, pois é lá que se encontra o seu trono.
Unido a Deus Pai, sentado à sua direita, se encontra o nosso amado Salvador, o seu único Filho, Jesus Cristo. Finalmente, lá também se encontra a terceira pessoa da Trindade, o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Lembrando que quando nos referimos à Trindade, estamos aqui falando da divindade. E Deus, obviamente, não se encontra em apenas um só lugar, mas sim em todos os lugares. Pois tudo aquilo que existe, por necessidade, tem que existir dentro do seu domínio. Mas para nós, que somos limitados ao tempo e espaço, nos referimos ao céu como a morada do Senhor, tal qual o referiu Salomão. Verso: Ouve então do céu, lugar da tua habitação. 1 Reis 8:49. E o próprio Jesus, verso: Pai nosso, que estás nos céus. Grego, pater imon, ou entis uranis. Mateus 6:9. O Evangelho e o destino do homem. Queridos, honestamente, escrevi mais do que queria nesta introdução. Mas tudo bem, pois sei que esta foi a vontade do Senhor. Creio que todos vocês agora têm uma boa ideia do que queremos cobrir nesta série. O objetivo destes estudos é colocar abaixo tantas lendas que existem sobre o céu e o inferno. Mas, mais importante, queremos que todo aquele que o Senhor direcionar a estes estudos tenha uma visão correta de que o céu e o inferno são tão reais quanto a terra onde atualmente vivemos. E não só são reais estes dois locais, como também é real o que ocorrerá com cada ser humano quando lá chegar. O verdadeiro evangelho consiste exatamente nisso, que cada alma possa escolher, enquanto é possível, o destino que prefere. Deuteronômio 30:19, João 3:16. A nossa esperança é que o conhecimento das verdades apresentadas nestes estudos faça com que milhares escolham a vida eterna no céu. Espero te ver lá. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.